Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Começando mais um EloCast, o podcast da Elo, em parceria com a Somos Produções, com essa equipe maravilhosa aqui que estão sempre nos ajudando. Quem tiver interesse aí em gravar suas aulas, cursos, podcast, o que quiser, eles fazem, são sensacionais. E a gente segue aqui, vamos conversar. Então, hoje a gente está com um convidado muito especial, parceria de sempre, o João Rocha, do Pão dos Pobres, e quero te dar boas-vindas. Muito bom te ter aqui. E pedir para tu te apresentar a tua função do Pão dos Pobres, e depois a gente vai falando um pouquinho. Tá bem, Peterson. Muito obrigado, pela oportunidade de estar aqui no EloCast. Isso acho que traz uma conectividade com a sociedade, especialmente para as pessoas também conhecerem um pouco mais daquilo que se pretende por apoio, mas ao mesmo tempo uma conexão entre as pessoas, pensando em toda essa dimensão do acolhimento, das perspectivas, que as crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento têm. E quero externar esse agradecimento em nome também do Pão dos Pobres, que é uma fundação que completa este ano, em 2025, 130 anos. Então, a gente está celebrando este ano de 2025, toda essa trajetória em prol, em defesa do direito da criança e do adolescente. Eu estou na gerência do Pão dos Pobres, então, há 16 anos. A minha formação inicial, eu sou engenheiro de formação, depois eu migrei para a carreira Y da engenharia, fui para a área da gestão, fui fazer outros cursos e assim por diante, justamente para também conectar com essa proposta da garantia do direito da criança e do adolescente, mas também numa perspectiva de projeto de vida. E está há quanto tempo ali? 16 anos. 16 anos. Isso. Então, o Pão tem... Chegou na gestão já. Cheguei na gestão. Então, o Pão tem essa premissa de fazer a proteção da criança e do adolescente, mas, ao mesmo tempo, criar também projetos que sejam as portas de saída, de que maneira a gente cria esse espaço de proteção e eles vão ter que sair em determinado momento. Então, quais são as saídas, quais são as perspectivas de saídas? Então, a minha trajetória de vida também, ela sempre pautou por essa dimensão da solidariedade, da relação social com as conexões com as pessoas em busca desta relação com possibilidades e oportunidades para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, por mais que eu tenha pautado a carreira na área da engenharia por muitos anos, depois, concomitantemente, fui sempre fazendo essa trajetória profissional nessa perspectiva também da assistência, de que maneira as políticas públicas possam impactar. Em determinado momento, como eu dizia, daí migrei totalmente da engenharia para a área social e para a área da educação. Então... Tá. E o Pão, ele trabalha hoje com... A gente sabe que tem milhões de braços, assim. Mas hoje, quais são assim, o carro-chefe, vamos dizer assim, dos trabalhos do Pão dos Pobres, para o pessoal entender melhor? Sim, hoje o Pão, então, ele trabalha com 3 eixos, dentro da política da assistência social, com a básica, a média e a alta complexidade. A básica, então, nós temos serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que atende crianças de 6 a 15 anos. Educação integral também, a mesma faixa etária de 6 a 15 anos, no turno inverso escolar. Porque quando a gente fala em vulnerabilidade, inversamente a questão da escolaridade está a vulnerabilidade. Então, quanto maior vulnerável seja aquela família, aquela criança, aquele adolescente, menor o grau de escolaridade. Muitas vezes eles evadem da escola por não entender que a escola também cria esses projetos de vida. Então, esse é um dos eixos, fortalece, então, o vínculo comunitário e familiar e, ao mesmo tempo, propicia para que eles permaneçam na escola e vão criando ali seus projetos de vida. Depois, a média complexidade são aqueles casos de crianças e adolescentes que, em determinado momento, romperam o vínculo familiar e comunitário, alguma situação com ato infracional, ou que estão em situação de trabalho infantil, ou algumas outras violências. Então, se trabalha também muito na perspectiva dos cursos profissionalizantes, que são os eixos... O que é, na média, é os cursos? Aí. Os cursos profissionalizantes. Os cursos, eles acabam atendendo a básica, a média e a alta, mas, sobretudo, a média. Então, por exemplo, os egressos do sistema socioeducativo fazem cursos profissionalizantes, semi-liberdade, não só, mas também. Então, e o terceiro eixo, que seria a alta complexidade, são as casas de acolhimento, não são casas lares, são acolhimentos de grande porte, e com 20 crianças e adolescentes em cada unidade, e o Pão tem 8 unidades hoje, 4 ali na Rua da República e as outras espalhadas aí pela cidade.
Então, é quantas crianças tu tá? 1.400 crianças e adolescentes atendidos diariamente. Diariamente, né? Mas eu digo acolhidos... Acolhidos são 160. 160. Dá para se dizer que o PAN hoje é o maior acolhimento do estado do Rio Grande do Sul. Com certeza. Porque nós temos outras organizações sociais que executam acolhimento, mas não nesse volume. Mesmo a FPE, que é a Fundação de Proteção Especial, não tem um número. A FPE, se eu não me engano, está com 120, 130 acolhidos. No estado como um todo, nós temos 800, ou melhor, em Porto Alegre, 800 acolhidos. No estado do Rio Grande do Sul, em torno de 3.800 acolhidos em todo o estado. Hoje dá para se dizer, né, Peterson, acho que é importante dizer que, em termos de população, o estado do Rio Grande do Sul é o estado que mais acolhe crianças e adolescentes. E aí eu acho que é um fenômeno que a gente tem que analisar também dentro desse contexto. Porque quando acolhe, quer dizer que a média e a básica está falhando. Exatamente. Né? Tu toca num ponto que é extremamente importante. E hoje eu também estou no Conselho Municipal e no Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. E isso é algo que a gente vem estudando muito, porque se a básica está falhando ali, o serviço de convivência, educação integral, trabalho educativo, a própria aprendizagem, muitas vezes os conselhos, o sistema de garantia acaba entendendo que o acolhimento é uma última saída e ele não poderia ser entendido dessa maneira. Então, a gente tem que reforçar a básica para que não chegue no acolhimento. Em termos de proporção, hoje, no Brasil, quem mais acolhe é São Paulo e Minas Gerais. São Paulo primeiro, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul em terceiro. Só que em termos de população, pegar a população de São Paulo e do Rio Grande do Sul, então é algo que dá para se dizer que o estado do Rio Grande do Sul é o estado que mais acolhe. Proporcionalmente, né? Na proporção. Então é algo que a gente precisa entender as causas disso. Isso que tu falava da falência da básica e da média. E o fluxo, né? Porque às vezes o que acontece? Eu trabalho com as perícias, né? Então, muitos dos meus laudos acabam em pedido de acolhimento, enfim. Ou desacolhimento, dependendo da situação. E o que a gente vê às vezes, acabam sendo o acolhimento por ser tá mais estruturado, às vezes é o único recurso da família, às vezes, terem acesso a algumas coisas que deveria ter na básica ou na média, assim. Então, acesso a alguns direitos que falham. Porque, às vezes, a gente sabe a questão e aí não é... Eu trabalho em algumas comarcas, eu trabalho em Porto Alegre, mas a gente vê uma coisa geral, por exemplo, essa questão de saúde mental. Saúde mental, acesso ao CAPS é situação de risco, ou questão mais grave para te poder. E aí fica aquele limbo. E a gente tem a questão, né, social ali que rico não vai para o acolhimento. E isso é um fato, né, que tu traz assim, extremamente importante para a rede de proteção da criança e do adolescente, porque na minha concepção, e eu acredito que na tua também, seria inconcebível, né, uma criança ir para um acolhimento institucional que não deixa de ser uma violação da relação comunitária e familiar por não ter o que comer, por não ter acesso à medicação, por não ter um atendimento psicossocial. Por falta do Estado. Exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes eles vão ter esses acessos básicos, né, de sobrevivência indo para um espaço de acolhimento. E isso a gente deveria não reforçar essa situação de que vai para um espaço de acolhimento. Então, é bem nesse sentido, de que maneira a gente evita que vá para o acolhimento, garantindo minimamente. Vou te dar um exemplo aqui. A situação de saúde mental que tu trouxeste. Muitas vezes, a questão do acesso à medicação. A gente sabe que tem inúmeras medicações hoje, né, para a situação de saúde mental que não tem efeitos colaterais, mas não é dispensado pela farmácia pública. Então, o que acontece? Aquela família, ela não tem condições de comprar a medicação, porque o médico não fechou o CID, e geralmente não fecha, né, o diagnóstico enquanto criança e adolescente, mas prescreve uma medicação tal. E essa medicação, por não estar na rede, a família não tem acesso. Não tendo acesso, a criança entra em surto, entra em situações, e aí o que acontece? Vai parar no acolhimento, porque a escola também não consegue dar conta. Então, uma criança, sei lá, de 4, 5, 10, 12 anos que seja, reverbera em vários sintomas, e que vai parar no acolhimento, porque muitas vezes não consegue ficar na sala de aula, a família sai para trabalhar. Só no acolhimento que tu vai conseguir o diagnóstico. Exatamente. Porque a família não tem perna e não tem nem conhecimento técnico para saber onde buscar essas coisas. E mesmo no acolhimento, né, a equipe não fecha o diagnóstico, e não fechando o diagnóstico, como eu dizia,
começa a prescrever medicação que é adquirida com recursos financeiros, que a família não tem acesso. E muitas vezes nós mesmos da equipe do acolhimento não temos esse acesso, por mais que a gente busque. Então, a gente tem recurso para pagar aquela medicação, para estabilizar a criança. Ou até judicializar, se for o caso. Exatamente. Então, isso é algo que, bem como tu falaste, é a fragilidade da básica que leva ao acolhimento. E como dizia-se, Rio Grande do Sul é o estado que mais acolhe, a gente precisa rever toda essa política, né, da básica e da média para que ele não venha parar no acolhimento. E é uma coisa que tem aparecido bastante, a questão do autismo. O autismo é uma coisa que aparece muito, assim, nas vezes das famílias não terem condição e não conseguir garantir o direito à educação. Porque as escolas não têm um profissional, às vezes, para acompanhar, porque daí o município empurra para o Estado, que o Estado devolve para o município, e aí fica naquilo... E aí, será que essas pessoas, por si só, são maus pais que não conseguem, não? Eu vou te trazer um caso aqui real, né? Claro, não vou dizer o nome da criança, vou inventar o nome, o João, tá? A gente recebeu uma denúncia de que o João estava gritando ali na Bento Gonçalves, numa toca praticamente, era um buraco nos morros ali da Bento, na frente da agronomia, com folhas de zinco. Houve a denúncia, conselho tutelar, tudo mais. Chegamos lá, realmente havia um menino com uma coleira de cachorro, uma corrente, um baldinho d'água e uma comida azeda do lado. E os dejetos ali passando, cheio de feridas. Aí, claro, fez o tratamento, digamos, primeiro para curar as feridas, foi para o acolhimento do pão, né? E esse menino, com grau de autismo elevado, a gente foi investigar a família que também tinha um grau de autismo, eles eram catadores, né, recicladores. O que acontece? Quando o João saía com essa família, nas ruas de Porto Alegre ele fugia. Ele gritava, e daí todo mundo ficava olhando, essa família não tinha o que fazer, deixava ele preso nesse espaço para eles poderem catar. Então, eles não tiveram acesso ao acompanhamento. O João chega no pão comendo tudo que vê pela frente, mas tudo mesmo, inclusive as suas fezes. Olha que gravidade, né? A gente tem que colocar nele um macacão, porque se bota uma calça comum, uma bermuda, ele põe a mão e come as fezes. Sim. Ele usa fralda, ainda usa, né? Ele tinha 12 anos na época. Então, se faz todo esse acompanhamento, hoje é outra criança, né? Ele está há 3 anos no abrigo. Vai voltar para a família, provavelmente essa família não vai ter acompanhamento e não vai conseguir continuar. Ele vai fazer 18 anos, para onde que ele vai? Então, é essa relação também da saúde mental, de que forma a gente consegue garantir esses acessos, e esse caso do nome fictício, né? Usei o meu nome para traduzir o nome do menino João, que tem outro nome, por óbvio, mas de que maneira se faz isso para que ele não venha parar num acolhimento. E, às vezes, falta essa atenção, o que deveria ser o óbvio, mas a dificuldade do serviço trabalhar de forma integrada, né? Porque daí parece que tem um laudo daqui, e aí tem um parecer dali, que daí empurra para o outro que vai dali, e da forma prática, não traz resultado para essa criança, que tem que ser para ontem, né? E, às vezes, eu tive situação também semelhante, também, de ingerir as fezes, e eram irmãos, enfim, um tinha que usar um capacete porque ele se batia muito. E isso é enlouquecedor para essa família. Porque daí fica a gente, como serviço, não dá pra gente ficar julgando. Ai, olha só, as crianças estão fazendo isso porque os pais são inadequados. Às vezes os pais estão precisando de ajuda. Que é o caso desse menino, provavelmente. Não sei qual é a situação dele, depois como é que se desenrolou. Mas e qual é a assistência que esses pais recebem, né? Sim. Porque se eles têm questão também de saúde mental, como que eles são acolhidos pela rede, né? E eu trago esse exemplo, existem outros milhares e milhares de exemplos. É bem como tu falaste, julgar só pelas evidências daquele momento, ele não traz o contexto geral e de que maneira a gente faz uma incidência. Porque, por exemplo, esse caso do nome fictício João, ele provavelmente não vai voltar para a família, porque a família não tem condições. Mas tem outros casos, por exemplo, que é de insegurança alimentar. É inconcebível que uma criança vá parar num acolhimento institucional porque não tem o que comer em casa. Ou porque ela não consegue se manter na escola. Então, porque se a gente olhar hoje os indicadores, é importante se trabalhar muito com dados e indicadores,
porque daí tu trabalha a dimensão empírica do acolhimento institucional, mas também trabalha a dimensão científica e une os dois, para não ficar uma coisa só de academia nem algo só empírico do chão do dia a dia. Mas no sentido assim de que a maioria hoje, dá para se dizer que 60%, 70% do acolhimento, pelo menos de Porto Alegre, é por comportamento, ou comportamento de risco, né, da família, ou comportamento de risco do adolescente, sobretudo. Agora, na terça-feira, estou eu ali no Pão por volta de 10 da noite, chega o oficial de justiça com um menino de 17 anos. Mas por uma questão de comportamento, não deveria estar no acolhimento institucional por causa do comportamento. Porque o acolhimento, claro que, se a gente for olhar as casas do Pão hoje, são casas bem equipadas, a gente tem uma equipe de mais de 170 profissionais trabalhando só no acolhimento institucional, psicólogo, assistente social, pedagogo, a equipe dos educadores, que é 24 horas, né, um grupo bom de educadores. Mas o que acontece? Também é uma violação. Tu tirar a criança do seu convívio familiar e comunitário e colocar num abrigo, ele tem que ser temporário. E às vezes ele não é temporário. Que abrigo é punição, né? Aí tu pega, a gente ainda vê, até profissionais que tem essa ideia da construção da FEBEM, que era tudo misturado, enfim. E aí, o que acontece? Olha, volta e meia a gente chega nas famílias, se tu não sei o quê, tu vai pro abrigo. Primeira fala que eu faço, peraí. Criança não vai para o abrigo por sua culpa. Vai pela falta de condições de doce. Vai. E aí, quer ver uma coisa assim, ó, nessa trajetória do Pão dos Pobres. O Pão dos Pobres nasce em 1895 para atender os filhos e as viúvas da Revolução Federalista, pós-Revolução Farroupilha. Pegaram todas as legislações da criança. Exato. Quando a gente pega ali Chimangos, Maragatos, toda a Revolução ali federalista, era para atender aquele cenário daquele momento. E aí foi criado a casa. Em determinado momento, o Pão dos Pobres passa a ser um orfanato. Depois ele passa a ser um internato. E o internato bem com essas características que tu fala em algum momento. Pessoas que necessitam, talvez, de um espaço de proteção, mas crianças e adolescentes sendo punidos por não se comportarem. E daí se tu não te comportar bem, tu vai parar lá no Pão dos Pobres. Sim, tem gente que usa o termo FEBEM até hoje. Ainda hoje, exatamente. Então, essa também transformação das organizações sociais, e quando eu falo aqui do acolhimento, alguns podem dizer, tá, mas tu está jogando contra, porque tu trabalha no acolhimento, tu tem que ir no acolhimento. Eu disse, não, mas a gente tem que trabalhar para que acabe os acolhimentos. É o princípio da excepcionalidade, né, e da profissionalidade, né? Exatamente. Então, é algo que é um processo também transformador, né? A gente sabe que, claro, que os profissionais estão ali por uma questão de missão, mas também por uma dimensão profissional. Mas, por outro lado, o nosso empenho diário tem que ser justamente para isso, para que as famílias cuidem das suas crianças e dos seus filhos. Não é delegar ou terceirizar o trabalho nesse aspecto, né, de cuidar. E, da mesma forma, o Estado. A importância também do Estado, das políticas públicas mais eficientes, para que não reverbere no acolhimento. O acolhimento ele tem que ser, bem como tu falaste, uma dimensão excepcional. Mas muitas vezes a gente percebe que se 60%, 70% é por comportamento, ou por falta de comida, por falta de medicação, não poderia isso, não deveria ser excepcional. Sim. Excepcional quando sim. Tu tem uma criança que está sofrendo violações físicas, violações mentais, emocionais, ou que de fato a família morreu pelo tráfico de drogas, ou pelo crime organizado, isso acontece de fato muito. Então, ali seriam os outros 40%, mas não a totalidade. Então, se a gente pegar só Porto Alegre, 800 acolhidos hoje, e pegar 40%, deveriam realmente estar no acolhimento hoje 320 crianças, não 800. E a gente traz essa questão também do quanto que as pessoas... Tu fala até do contraditório, assim, parece... Nós trabalhamos com adoção, né? Mas no mundo ideal não deveria existir adoção, porque as famílias deveriam cuidar dos seus filhos, né? Exato. Então, ou seria só as entregas. Só a entrega, que daí é outra questão. Mas não, existe a necessidade desses serviços, encaminhamentos para adoção, mas como eu acho que o excepcional, ele às vezes vai deixando de lado e vai sendo a medida mais rápida, né? Tanto que é uma discussão que é muito feita com conselhos tutelares, né? Do acolhimento emergencial, né? Qual é o fluxo? A gente já trabalhei em comarcas que o emergencial não era tão emergencial assim. Então, quando veio, estava chegando criança e não parava, mas o que foi trabalhado, né? O que foi trabalhado nessas famílias? E aí tu falou da insegurança alimentar, eu lembro que
E aí depois a gente já entra já vou emendar num assunto aí que a gente falar um pouco das enchentes. Eu trabalhei de voluntário dentro do CTG 45 dias, né? Acolhendo famílias de Canoas, enfim. E diversas famílias ali, tu via que eles estavam comendo muito melhor naquele período daquele abrigão ali, daquele alojamento, do que era a realidade deles. Tinha uns ali e tinham pessoas que vinham, que tu sabia que era da própria região ali, onde estava o alojamento, que vinham buscar comida também, que tu sabia que não era por causa da enchente. Até porque a área Gravataí praticamente não foi afetada. E aí tu vê o que falta. Era um recurso das pessoas que era... Tinha alguns que falavam, olha, quando eu sair daqui, eu nem sei o que eu vou fazer, mas assim, antes de vir para cá, eu não dormia num colchão desse, eu não tinha alimentação que estava tendo ali dentro. Então, assim, a coisa já estava ruim, né? E essas famílias, elas já eram vulneráveis ou eram invisíveis, às vezes, que foram aparecer numa tragédia, né? Claro que tem milhões de histórias, né? E aí eu queria saber como é que foi você, porque vocês foram duramente atingidos, vocês, né? Vocês ficam bem na região ali central ali de Porto Alegre. E como é que foi esse renascimento aí do pão, né? Que não é a primeira, né? Não é a primeira. Eu te digo assim, foi muito dramático, porque agora está completando um ano, né? A gente até fez um memorial assim fotográfico, porque o pão foi atingido. Dá para se dizer que em 130 anos de história, o pão só foi fechado 2 vezes, na enchente de 41 e nessa enchente de 2024. Então, o pão atende pessoas em situação de vulnerabilidade. E nessas 2 ocasiões, em especial 2024, a instituição estava vulnerável. Né? Nós vimos... Quando a fortaleza deixa de atender. Então, nós vimos acompanhando toda a situação das enchentes, desde ali do Vale do Taquari, todo o impacto. E o nosso ponto de corte lá em 2024 era que o Guaíba subisse 5,5 metros. 5,5 a gente ia esvaziar a instituição para não correr nenhum risco, nem colocar nenhuma criança em risco maior. Então, naquele período, o que se vinha acompanhando com a Defesa Civil, toda a situação da água, o quanto estava subindo, ou se estourasse alguma comporta. E no domingo, né, que era dia 5 de maio de 2024, a Defesa Civil disse, estabilizou em 5,35, não corre risco nenhum mais. Então, a gente, ficou bacana ali. Então, as crianças já estavam todas com mochilinha, cobertor, porque a gente era frio, quem tinha que levar suas roupas, material, assim por diante, todo mundo já preparado. A gente fez uma operação. Uma operação, exato. A gente organizou toda a situação de crise, de que maneira a gente ia sair, quem ia tirar, se fosse algo mais urgente. E no dia anterior nós tivemos que evacuar uma das casas, fica no Menino Deus, porque o Menino Deus foi atingido antes. Pegamos e levamos todas as crianças para a sede, ali na Rua Pública. Depois uma outra casa na Cidade Baixa no dia seguinte. Quando chega no dia 6 de maio, o coronel nos liga e diz assim, olha, deu um problema nas bombas, tirem as crianças imediatamente. Aí a gente começou com aquela operação de guerra. E quando eu falo operação de guerra, era operação de guerra mesmo, porque, inclusive, caminhões do Exército estavam ali nos ajudando a tirar as crianças. Um ano depois... Até porque não existe mulheres e crianças primeiro, eram todas crianças. Todas eram crianças. E a dimensão também ali, quando a gente fala da saúde mental, foi muito difícil tirar os autistas. Porque eles vinham, a água já estava praticamente pela canela, subindo quase ao joelho. Tem cadeirante também? Cadeirantes também, sim. E fomos tirando no colo, se fez um tapume de madeira, para retirar, e essas madeiras daqui a pouco elas estavam flutuando. E a gente via os bercinhos das crianças, que elas bebiam conforto, boiando os que não estavam, mas com as crianças não, né? Não, sem as crianças falando as coisas, quando vai perdendo as coisas. E a gente olhava para as crianças assim, um semblante de muita segurança, porque por mais que nós estivéssemos ali naquela situação, um drama maior, nós passamos uma dimensão de muita segurança e tranquilidade. Então, algumas crianças foram retiradas, né, com seus bebê conforto, foi dormindo. Uma aventura. Os autistas um pouco mais difícil, porque aquelas madeiras elas flutuavam. Então, um ano depois, é um momento de reconstrução, por isso que a gente fez esse memorial fotográfico também. Em algum momento a gente reproduziu a enchente de 41 em 2024, fotos muito próximas, até para ficar como também uma linha do tempo,
Porque é importante, né? A gente sempre trazia assim, as tragédias, elas podem acontecer, elas vão acontecer, e quando eu falo disso, não só a tragédia climática, a tragédia na vida, as crises, mas é importante a gente nunca desistir. Né? Sempre acreditar que vai haver uma esperança, que a gente vai conseguir superar. Felizmente, não tivemos nenhuma criança machucada, nem nada nesse aspecto. Então, todos saíram bem, a gente cantando com eles para criar um clima também, vamos viajar de ônibus, caminhão do exército, coisa e tal. Eles saíram e um ano depois a gente está reconstruindo o pão. A gente não reconstruiu todo ainda, porque o estrago foi muito grande. Nós ficamos aí mais de 40 dias fora, 10 dias com água 1,60 m, 1,70 m. Toda a parte hidrossanitária foi estourada, lógica, água, luz. Tivemos um prejuízo aí na ordem de 8 milhões, inclusive nas oficinas, nos cursos profissionalizantes, mas a gente está reconstruindo. E essa reconstrução ela é importante porque a gente recebeu solidariedade de todo o Brasil e fora do Brasil. E a gente começou também a perceber a potência que essa instituição Pão dos Pobres tem, porque tivemos mais de 240 inserções na mídia, né, seja TV, jornal, rádio, não só aqui do estado, mas do Brasil afora. E isso nos deu condições também de buscar parcerias. Então, essas parcerias, do nada, às vezes vinha alguém, a gente quer ajudar o pão, de que maneira a gente ajuda? Pode ajudar com recurso. A biblioteca ficou linda ali. A biblioteca, essa questão da alimentação, a gente serviu mais de 10 mil cestas básicas para aquelas pessoas que são atendidas pelo pão, mesmo que não moram no pão, por exemplo, dos cursos profissionalizantes, e que têm o pão também como casa, mesmo que não morem ali, mas muitas vezes vão ali para se alimentar, para ter um curso profissionalizante. Então, a gente garantiu a alimentação, a segurança alimentar para 10 mil cestas básicas nesse período das enchentes, e a reconstrução agora num princípio de hub de inovação e responsabilidade social. E isso faz com que a gente conecte com a sociedade, de que maneira a gente quer transformar não só a estrutura física, mas transformar a vida dessas pessoas. Se a gente pegar essa longevidade que o pão tem de 130 anos, a gente tem uma estatística de que mais de 100 mil pessoas já foram atendidas pelo Pão dos Pobres. Isso é mais do que muitas cidades do estado. 100 mil pessoas. A grande parte das cidades do estado. Não tem 100 mil. Então, é uma população que foi atendida. Eu vou te dar um exemplo muito rápido. Esses dias eu peguei um táxi, o taxista foi me levar ali no pão, me deixou perto da minha sala, e quando eu fui pagar, ele estava escorrendo uma lágrima. Assim. Eu disse, o senhor está bem? Quer uma água? Tem algum problema? Até pensei que ele estava passando por algum... Ele disse assim, cara, eu estou muito emocionado, porque faz muitos anos que eu não entro aqui no Pão dos Pobres. E eu apanhava muito do meu padrasto em Cachoeira do Sul, e de lá eu fugi e vim para a rodoviária aqui de Porto Alegre, isso lá na década de 80, e na rodoviária de Porto Alegre me disseram, o que tu quer aí, guri? Dormindo em cima das caixas de tomate, com saco de cebola, que ele assim... E aí mandaram ele para o Pão dos Pobres, lá ele foi acolhido, na época, claro, antes da Constituição, né? Não era acolhimento, daí sim aquela questão do internato, ele foi acolhido, recebeu uma casa, comida, depois um curso profissionalizante, constituiu a família dele, dizendo assim, eu estou muito emocionado, porque se não fosse essa instituição, provavelmente eu não estaria vivo. E tu ficou junto? Fiquei junto. Eu emocionei com ele, não resta dúvida, porque são essas histórias de vida, porque quando a gente fala vale de a pena seguir, né? Exato. Né? São essas transformações, e é o que a gente acredita, né? Na transformação das pessoas. É claro que nem todos vão conseguir chegar, digamos, nesse processo de reconstruir as suas histórias, suas trajetórias, mas a maioria sim. E o pão tem um lema que ele é muito bacana, no meu entendimento, ele tem um sentido e um significado, inclusive escatológico, né? Que é salvando o mundo uma criança de cada vez. Porque às vezes quando a gente pensa em grandes números, eu venho falando aqui de números, mas cada um é uma história, é uma vida, é uma pessoa. Né? Isso que é o que faz que não dá para mensurar, né? Porque essa história, na verdade, assim, a história de a gente falou, contou essa história aí, tá? Essa história aí, na verdade, ela reverbera naquele núcleo que ele criou, naquela família. E eu acho que quando a gente trabalha em adoção, a gente trabalha com alimento, enfim, acho que um dos maiores desafios é a gente quebrar ciclos, né? Romper aquele ciclo ou de violência ou de vulnerabilidade, porque tu deve ter famílias lá que são famosas já, que tu já está na terceira geração lá, no mínimo, que acaba vindo para o acolhimento de novo, que é a repetição das vulnerabilidades. E aí, quando tu vê que aconteceu, opa, esse eu quebrei, né? Esse não se repetiu a história o que fizeram com ele. Então, acho que é um desafio muito grande, assim. E aí, agora, emendando, né,
que a nossa combinação é que essa seria a pauta principal, que é quando a gente vai falar assim, qual é o desafio. Por exemplo, a gente fala muito... Tinha ainda até pouco tempo atrás, assim, aquela história de as crianças estão crescendo nos abrigos. Hoje não é bem assim. Já chegam grandes muitos, né? Mas tem aquele desafio do bateu 18, não tem mais ECA, né? Não tem o Estatuto da Criança mais como guarda-chuva. E aí, como é que tu prepara? Como é que eu vejo que vocês têm vários... Acho que aí fica mais até... como tá embaixo do teu guarda-chuva, tu consegue articular melhor, né? Porque tu trabalha nas três frentes, assim, nos eixos, né? Então, como é que tu faz para fazer esses encaminhamentos e para trabalhar essa para que ela tenha um desligamento minimamente digno, né? E com a perspectiva de futuro, assim. Como é que vocês trabalham, assim? Bom, o acolhimento, né, como tu mesmo traz, é de 0 a 18 anos, ou 17 anos, 11 meses e 29 dias. Muitas vezes esse acolhimento está sendo com 17 anos, com 16, com 15, há muitos adolescentes acolhidos, não só crianças. Eles já entram de ré, né? Porque às vezes as pessoas criam aquele imaginário, porque a criança entra lá bebezinha no acolhimento e vai ser aos 18. Isso é o imaginário, porque em via de regra isso não acontece. Já foi. Já foi. Mas não é mais. Então, o que a gente sempre procura, indiferente da idade onde entrou, criar um projeto de vida. E esse projeto de vida ele é construído continuamente, né, envolvendo a criança, envolvendo a rede de proteção, quando tem família, envolvendo a família, mas especialmente que, enquanto ele tiver consciência, né, do que se é, que ele possa também ser protagonista desse projeto de vida. Que ele possa fazer as suas escolhas, né, sendo apoiado, sim, pela equipe de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, educadores, enfim, mas que ele seja protagonista. E uma das premissas, quando a gente fala assim, de porta de saída, porque tem a porta de entrada, que vai ser a proteção, mas a gente tem que pensar em porta de saída. Pensar naquelas organizações totalizantes lá, quando tu falava de FEBEM, isso não existe há muito tempo. Então, essas portas de saída, uma das possibilidades são os cursos profissionalizantes. Então, o Pão dos Pobres hoje oferece 15 cursos profissionalizantes e cada curso ele é desenhado numa premissa também, o que o mercado de trabalho absorve, quais as perspectivas de atender as diversas faixas etárias e, ao mesmo tempo, as condições cognitivas, porque não adianta a gente também pensar em cursos ideais se a pessoa não consegue chegar ao básico. Então, nós temos cursos que vai desde... e não menosprezando nenhum curso, nenhum serviço, porque todos são importantes, né? Desde situações de eletromecânica de elevadores, que exigem uma situação de cognitivo um pouco mais elevado, porque vai trabalhar com algoritmos, com instalação e manutenção de elevadores, toda a parte lógica. Cursos de gastronomia, onde também se trabalha muito a dimensão do empreendedorismo. Nesta semana, por exemplo, nós tivemos a formatura de 58 mulheres. O que a gente percebe, Peterson? Aquilo que tu falava, as violências elas são transgeracionais. E quem mais sofre as violências são as mulheres e são as crianças. Sim, nós tivemos um feriado aí com quantos feminicídios? Exato, foram aí 8 para 10 feminicídios. Então, o que se procura? Empoderar essas pessoas cada vez mais, esses jovens, essas mulheres, para que se encontrem no mundo com dignidade. Então, por exemplo, essa formatura que se fez agora na terça-feira, foram 58 mulheres, muitas dessas mulheres já com filhos, mulheres jovens, que tiveram filhos por uma situação ou outra. Quando eu digo situação ou outra, às vezes, sim, em situação de abuso. Foi planejado naquele momento, mas às vezes depois não... E às vezes o planejamento muito numa questão ilusória, de uma sedução, por exemplo. Foi uma questão também social e de conhecimento que ainda é enraizado, né? De que a mulher bem-sucedida ela vai ser dona de casa com teus filhos e o homem é o provedor e ela fica vítima, às vezes, desse abusador. Desse abusador, exato. E essa dimensão da sedução muitas vezes se dá para aquela menina que vê, por exemplo, o traficante ali que tem recurso, tem dinheiro, naquele momento tem. Ela diz, se eu tiver um filho desse cidadão... Claro que talvez ela não pense nessa lógica, mas intuitivamente ela diz assim, eu vou me sentir protegido. Só que não vai. Né? Ou ele vai sair dali, não vai ficar muito tempo, ou ele vai ser preso, ou vai ser morto por uma briga e ela vai ficar com o filho. E sai com outra, né? E aí daqui a pouco... Exato, isso. Porque a gente eu vou trazer ainda aqui o pessoal da SUSEP para a gente conversar também sobre as mães, né? Que são privadas de liberdade, enfim.
E é isso, tu vê aquela fila homérica de mulheres na fila e elas, tu vê quantos vão visitá-las lá. Sim. Né? Então, eu falava desse curso de gastronomia que ele traz esse empoderamento. E além do curso de gastronomia, tem curso de projetista, curso de mecânica automotiva, cabeleireiro, corte e costura, asseio e conservação. Então, são 15 cursos, né, que a gente procura atender todas as faixas etárias, de 14 a 24 anos. Quem é que paga esses cursos? É iniciativa privada? Como é que é? Os cursos, né, tem uma legislação própria, que é a Lei da Aprendizagem Profissional. Então, cada empresa que tem o número X de trabalhadores, dentro do seu quadro de RH, ela tem que ter um número X de jovens aprendizes. Então, a partir daí, a empresa, então, ela paga o meio salário mínimo, ela paga uma taxa administrativa que varia ali 150, 200, 300 reais por jovem aprendiz, e a gente procura o pão daí com seus recursos próprios. Quando eu digo recurso próprio, a gente não produz cadeira, por exemplo, então a gente não vende cadeira, então os nossos recursos próprios são advindos de projetos, advindos de isenção fiscal, então, por exemplo, toda a questão do ICMS pelo pró-social, cursos afiançados pelo governo do Estado e pela Secretaria de Desenvolvimento Social, recursos advindos do Criança, do fundo tanto municipal quanto fundo estadual. E editais aí que acabam... E editais. Então, e muito dessa sensibilização, porque quando a gente fala numa organização social, ela tem vários vieses, né, em termos de possibilidades. Uma delas, quando a gente comunica também como segurança pública. De que maneira a gente quer reduzir a criminalidade, a violência, não só contra a mulher, mas contra a sociedade quanto todo. Então, aí eles fazem esse curso, eles recebem o meio salário mínimo. O meio salário mínimo, mas então eles são menores aprendizes vinculados a uma empresa X ou Y, mas eles não vão estar atuando dentro dessa empresa, eles vão estar aprendendo, é isso? Muitas vezes eles estão atuando dentro da empresa. A gente tem duas modalidades. Uma modalidade é que eles façam o curso, a parte teórica no pão e a parte prática na empresa, e assim faz esse movimento de idas e vindas. Então, eles ficam um dia no pão e 4 dias na empresa. E tem os laboratórios, que são as práticas simuladas. Então, por exemplo, nem todas as empresas vão ter torres de elevadores, por exemplo. Sim. Então, o Pão dos Pobres tem um laboratório para instalar e fazer a manutenção de elevadores. Então, eles já saem dali com a prática e depois vão ser contratados por empresas vinculadas à área de elevadores, escadas rolantes, por exemplo. Toda a parte, por exemplo, de mecânica automotiva. Então, se faz a parceria com as concessionárias, eles fazem a teoria e parte da prática nos laboratórios do pão. Daí, quando eu falo laboratório, onde tem carros, tem motores, assim por diante, e saem para ali. E tem, por exemplo, a gente vem quebrando alguns paradigmas. Por exemplo, alguns cursos que eram focados muito para o gênero masculino. A gente vem quebrando isso. Então, tem muitas mulheres fazendo curso de mecânica automotiva, muitas mulheres fazendo curso de construção civil, muitas mulheres trabalhando na área também de climatização e refrigeração, que é instalar ar-condicionados, câmaras frias. E a gente vai buscando empresas que sejam empresas que tenham esse olhar de responsabilidade social, não só pela força da lei, mas também os gestores dessas empresas olham o pão como dizendo assim, não, é uma instituição que tem um ganho social. E tem que ter uma identificação, E né? eles acabam aportando, né, recurso, então, não só de recurso de isenção fiscal, mas também recurso do caixa, muitas vezes, da instituição, por fazer, digamos, essa conexão com a responsabilidade social. E aí, estamos chegando ali, fazem os cursos, enfim, mas nem todos, às vezes, também, talvez vão se identificar ou vão ter uma ideia, às vezes já chegam com 17 ou vão ter uma outra ideia de projeto de vida, assim. E aí, quais são outros... Como é que é feita essa quando a gente fala assim, e até que tu trouxesse também das dificuldades desses encaminhamentos pré-18 anos, assim. Para onde é que vão? Se eu não tenho uma família, como é que a gente faz? Até o pessoal que é bem leigo, assim, porque as pessoas entendem. Tá, e aí, faz 18, fica sozinho, vocês expulsam no dia seguinte, como é que... Porque a gente sabe que a gente, às vezes, pede um prazinho a mais, às vezes fica um pouquinho mais que 18, depende do caso. Geralmente o judiciário não tem autorizado a ficar mais de 18. Completou 18 anos hoje, tem que sair hoje. Né? Então, desde que a criança e o adolescente ingressa no acolhimento, já naquele primeiro dia, já é traçado um plano de saída. E isso nossas equipes técnicas, a gente tem reforçado muito também na construção do PIA, né, que é o plano individual de atendimento.
E para além do PIA, do documento PIA, né, que é encaminhado para o juiz tomar a sua decisão, para o promotor. Tem que ter um plano mesmo. Tem que ter um plano mesmo. De fato, assim, bom, vai entrar essa dimensão da educação também é um pilar básico. Um plano executável, né? Exato. Não só para prestar conta para o judiciário. Exato, não só documental, mas um plano realmente de chão, né? Que tu consiga concretizar e materializar aquele plano. Então, nessas perspectivas, dependendo muito da idade, tu consegue fazer um plano mais alargado, dentro dessa dimensão que eu trazia. Manter na escola, isso é uma premissa, manter na escola aqueles que chegam ali e estavam em situação de moradia de rua, por exemplo. Muitas crianças que estavam embaixo da ponte, ali na Ipiranga, assim por diante, estavam fora da escola. Então, é inserir na escola a primeira premissa dentro da faixa etária, depois promover cursos profissionalizantes. Nem todos vão aderir a determinados cursos. Tem muita situação, às vezes, de drogadição, sejam drogas lícitas e ilícitas. Tem que fazer todo um acompanhamento, um tratamento necessário, até para desintoxicação e, posteriormente, acompanhamento. E, muitas vezes, esse não se mantém nos cursos. Então, hoje, de todos os acolhidos, dá para se dizer que 95% conseguem seguir mais ou menos um plano, 5% não. E aí a gente fala que a gente tem, né? Claro, tem vários planos, mas às vezes acaba sendo uma batalha solitária, assim, um pouco, né? Para eles, assim. E como é que você trabalha a questão da convivência familiar comunitária, assim? Quais são as alternativas? E aí a gente vai falar até do apadrinhamento também. Sim, sim. Bom, a busca é sempre buscar essa relação com a família de origem. Quem é aquela família, por que foi parar no acolhimento, aquilo que nós falávamos antes, quais são os indicadores, é por comportamento, é porque falta alguma coisa, é buscar que essa família realmente venha a conectar. Não conectando com essa família, vai se buscando família extensa, ao mesmo tempo, quando eu digo família extensa, às vezes tem um vizinho que tem uma relação com aquela criança e adolescente, que faz essa dimensão da convivência comunitária. Né? Então, a equipe vai fazendo buscas ativas nesse sentido, falhando toda essa base de relação comunitária, também se busca vincular com possibilidades de adoção, aqueles casos onde já se tem uma definição da situação jurídica, né? Já foi destituído do poder familiar, não há possibilidade de retorno, algo nesse sentido. Quando eu digo não há, a gente nunca é determinista, não há naquele momento. Pode ser que em outro momento, sim. Toda criança é adotável. E a gente já teve casos, assim, sabe, que naquele momento não dava, mas 1 ano, 2 depois deu. Então, a insistência sempre ela é muito, muito contínua, mas, ao mesmo tempo, também pensando nessas portas de saída, como eu falava. Ali é uma porta de entrada que a gente tem que pensar várias portas de saída. Aqueles casos onde tem uma situação de doença mental mais grave, provavelmente vão para um residencial inclusive para um residencial terapêutico, onde não há condições. Isso se tem outras organizações, o Calabria hoje, por exemplo, tem um residencial inclusivo. Então, essas relações, infelizmente, se perde, às vezes, algum adolescente, né? Quando eu digo se perder, inclusive, por morte, não dentro da instituição, por óbvio, mas de situação que envolvendo tráfico, crime organizado, muitas vezes eles vão e não voltam, porque essa questão, o espaço do acolhimento, é importante que as pessoas entendam que não é um espaço prisional. Eles não estão ali privados de liberdade, eles não cometeram nada. Privação de liberdade é na fase, o sistema socioeducativo. Que é o que volta, porque é o que a gente falou no início. Né? Mas o acolhimento não. Então, esse adolescente ele tem o direito de entrar e sair. Em algum momento eles por falha dos adultos, não dele. Exatamente. E tem alguns adolescentes que saem e não voltam. Ou vão buscar outras por si, só por suas forças, outras possibilidades. A maioria fica. Alguns precisam sair por um tempo e voltar, ficam evadidos. Aí tem um limite também de período de evasão, é 30 dias. Evadiu 30 dias, é desligado daquele espaço de acolhimento, daí volta para a porta de entrada. Mas dificilmente se tem casos nesse sentido. Mas também é importante que, muitas vezes, esse adolescente que estava numa situação, por exemplo, de vida louca, dá para se dizer assim, daí vai para um espaço de acolhimento onde tu tem um regramento, até para um convívio comunitário daquele espaço, tem que ter um mínimo de regramento. O mínimo de regramento é ter a relação com as outras crianças e adolescentes que ali estão. E ressignificar aquilo que ele aprendeu, porque às vezes ele não sabe nem o que é família, né? Não é nem o sentido de organização básica das coisas, porque ele foi... É bem comum, né? Eu fiz alguns acolhimentos aí de... A criança de 10 anos era responsável pelos irmãos menores dentro de casa. Ela tomava conta de casa. Ela não tinha essa ideia de que... Bom, aí eu vou para uma instituição que todo mundo vai mandar em mim. Então, é todo um trabalho que é feito. E aí, eu acho que, assim...
legal ter a questão dos cursos, mas, assim, às vezes a adesão é no afeto, nas referências que eles conseguem, né? Então, eu acho que daí eu queria que tu falasse um pouquinho do programa de apadrinhamento. Sim. Que, às vezes, uma referência diferente pode também... É bem como tu falaste, o curso em si ele não é preponderante. Quando eu digo preponderante, uma adesão, né? Muitas vezes tu tem que fazer esse acompanhamento psicossocial, dele entender que ele tem um valor, dele se enxergar como pessoa, como cidadão. Às vezes as violências foram tão grandes Não se sente que merecedor, eles não, né? e não se sente mais com desejo de viver. Muitos chegam ali com ideação suicida, com automutilação muito forte, né? Porque realmente foram tantas violências. E é importante a gente analisar todo esse contexto. Cada um de nós, né, se colocar nessa situação, como que eu reagiria? Será que eu agiria tão diferente assim? Se desde criança eu fosse abusado sexualmente por várias pessoas, se desde criança eu passasse fome, e eu não estou entrando na questão da vitimização, mas de que maneira a gente... Mais sensibilizado. Né? Se reporta isso, de que maneira a gente supera. Às vezes a gente tem um probleminha que outro na vida, cada um de nós, o mundo acabou... E ali são problemas reais e eu e acho muito que vocês graves. fazem um trabalho legal que vocês acabam sensibilizando também, não revitimizando, mas sensibilizando as empresas, né? Porque às vezes a empresa, ela eu te contrato, tu produz, não serve, tu vai embora. O princípio ativo das empresas é o lucro, né? É isso, tu não tá... E eu vejo que também vocês fazem esse trabalho muito com os RHs aí, de ter um atendimento mais especial a esse público, que é um público bem... E quando eu falo... O próprio Estatuto da Juventude, se a gente for ver, tem algumas questões dos jovens, né, também, aí até pós-18, que vieram egressos do sistema prisional, mas do acolhimento ninguém fala. Sim. Né, que é um público bem específico e tá meio no limbo aí, no prós. E quando eu falo que da empresa o princípio é o lucro, porque senão ela fecha, ela quebra. Óbvio. Mas junto com o lucro tem a dimensão da responsabilidade social, de ter esse olhar diferenciado. Então, justamente para que possa abrir um leque de oportunidades, e um deles que tu falava, né, quando se propõe um curso profissionalizante, é um acompanhamento psicossocial. E dentro desse acompanhamento psicossocial, nós temos que garantir as relações humanas. Né? Um espaço de acolhimento, ele é importante, sim, mas a gente precisa conectar com outras pessoas da sociedade. E essa conexão se dá também por meio do apadrinhamento afetivo. Pessoas que se colocam à disposição de uma forma muito voluntária, muito espontânea, de apadrinhar. E o nome já diz que é o apadrinhamento, como se a gente tivesse um afilhado da família, está apadrinhando uma criança e um adolescente ali da instituição. Isso faz uma transformação na vida dessa pessoa. E por desligamento é bem importante, né? Às vezes também. Isso, a gente tem um caso de um menino agora, por exemplo, o menino era, com perdão da palavra aqui, da pá virada. A gente olhava ele com 12 anos e assim, cara, esse aí vai... Lá vem ele. Não vai ter um futuro ali. E ele foi apadrinhado quase aos 18, quase na saída, né, por um casal de médicos. Dos 45 do segundo tempo. Esse menino reverteu tudo aquilo que a gente achava que ia acontecer. Ele conseguiu dar sequência ali aos cursos profissionalizantes. Ele saiu aos 18, então ele alugou uma pecinha, né, foi morar numa peça. Ao mesmo tempo, ele continuou com seus estudos. Ele fez vestibular, ele passou na URGS. Depois ele foi para o quartel, tem um projeto ali do quartel. O guri está super bem hoje. E sabe que se precisar gritar, tem esses padrinhos aí. E a gente atribui muito a esses padrinhos. Porque o nosso limite, a gente também, enquanto instituição, tem um limite. Né? Inclusive, a gente oferece várias possibilidades, mas às vezes eles não vêm aderir a nenhuma. E às vezes as pessoas têm o seu tempo, todos nós temos o seu tempo. E esse menino é um exemplo, sim, de não determinismo. Porque se a gente entrar naquela coisa do determinismo, tudo que a gente fizer não vai dar certo, não, a gente vai continuar assistindo. Então, exato. Para que estamos aqui, né? Então, o apadrinhamento ele é muito importante, né, também para se manter essa relação comunitária, onde a criança possa ter relações fora do espaço do acolhimento, às vezes é alguém da sociedade que consegue contribuir com isso. E, ao mesmo tempo, essa criança ou adolescente ele vai se enxergando também como cidadão do mundo. Exato. E é importante que ele se enxergue também, não só naquele espaço vulnerável, que isso vai fazer parte da sua vida, não tem como
apagar, mas tem como tu ressignificar, e aí o acompanhamento psicológico é importante, o acompanhamento terapêutico, para botar para fora também todas essas situações que machucaram, e machucaram não só o físico, mas machucaram a alma, o espírito, o psique. E os padrinhos muitas vezes ajudam, né? E muitas vezes não, na maioria das vezes ajudam. E aí me fala da República. Isso. Como é que A funciona? República, então, foi um serviço que a gente percebia como uma lacuna muito grande na cidade, porque as repúblicas que existiam faziam um bom trabalho, mas não estavam conseguindo dar conta dos egressos do acolhimento. Porque o acolhimento também, em algum momento, a gente vem repensando as nossas estruturas para não criar uma redoma em cima daquela criança e adolescente, chegar aos 18 anos, como eu falei, abrir a porta e dizer assim, meu querido, agora... E ela fica ali alienada da sociedade do mundo. Então, a República que se criou foi com recursos próprios da instituição, né? A gente não tem nenhuma parceria, porque o acolhimento institucional, sim, a gente tem uma parceria com a SMAS, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Os recursos também são oriundos desta parceria, além de outros recursos para fazer frente a todas as necessidades. Mas a República, por enquanto, são recursos próprios da instituição, por meio de edital, festa que se Até porque a gente faz. sabe na prática também que a captação de recursos, quando é voltado para a criança, às vezes acaba sensibilizando e às vezes tu consegue mais do que quando tu vai 18 mais. Né? Tem uma dificuldade até, não só de legislação, mas às vezes até da comoção das pessoas quando a gente vai falar de maior de idade. Sim. Por que o cara tem 18 anos? Por que eu vou ajudar ele que se vire? Daí a gente usa a nossa régua, né? E aí vocês estão, a princípio, vocês então, encararam sim, com recursos próprios. O Pão, então, adquiriu um prédio, recebemos um prédio de doação, testamento, e a partir desse prédio a gente foi fazendo as reformas necessárias para acolher esses jovens que estão saindo, então, do acolhimento institucional. Uma república localizada aqui em Porto Alegre, que vem atender a nossa demanda de moradia, também de acompanhamento psicossocial, porque nada, né, Peterson, como a gente saber que está saindo de um espaço de proteção e tem pelo menos um teto para onde ir, tem um endereço para onde ir. Porque às vezes sai sem chão, né? Exatamente. A gente já teve vários casos, né, infelizmente, de jovens que saíram aos 18 anos, não tinham família extensa, não conseguiram se colocar e viraram em situação de rua. Vou reproduzir o que fizeram comigo. Né? Exatamente. Porque às vezes eu só tenho... Vou ser obrigado a voltar para aquela família que até então a justiça dizia que eu não podia. Aí agora faz 18, agora faz o que tu quer. Mas aí... E com 18 a gente sabe que hoje a gente está numa geração Nutella aí. Não é uma chavezinha que muda. São umas crianças ainda com 18. São umas... Não é uma chavezinha que muda de um dia para o outro. Pois é. Então, é uma cria. Tu tem bem prático no dia a dia essa situação. Que a gente, de fato, né? Eu também tenho uma filha com 19, e a gente sabe, por mais que tenha toda uma estrutura, quão bom é ter um lar, quão bom ter pessoas que possam acolher. Não é fácil. Mas a República conta com equipe técnica? Como é que é? Ou a proposta é mais um síndico? como é que é o serviço? Como são com recursos... Porque trabalha para ele se empoderar, né? Sim, nós temos uma assistente social disponível, então, para a República, uma educadora líder, uma pessoa que faz a limpeza e assim por diante. Mas o que se quer é justamente criar uma autonomia, para que esse jovem possa se colocar no mercado. Então, esse acompanhamento, como falava de plano de vida... A equipe já vai trabalhando a saída, né? No plano de desligamento. Desligamento e a inserção. Então, praticamente todos ou são jovens aprendizes ou já no primeiro emprego. Então, já tem um ganho. Como dizia, tem o residencial inclusivo. Então, a República não é para jovens que têm situação de saúde mental. A então, República é para aqueles que conseguem ter autonomia para se virar. É bem provisório mesmo. É provisório. Então, 2 anos. Tá. A ideia é que fique 2 anos. Claro, na República, então, a gente não tem, digamos assim, esse rigor da lei que fez 18 tem que sair. Então, se daqui a pouco... Não tem determinação judicial. Quem faz o desligamento são vocês mesmos. Isso. E chegar lá nos 21 a gente viu que não conseguiu evoluir, vai ficar até os 22, os 23. Mas a ideia é que fique 2 anos para poder seguir a sua vida, né? E eles têm responsabilidade com algum valor quando eles saem, porque a ideia é que eles tenham autonomia e também seus compromissos. Como é que funciona ali para gerir aquilo tudo? Ou vem tudo de graça e eles estão lá? Num primeiro momento, o que a gente vem buscando, né? Toda a estrutura é garantir a estrutura.
casa, as questões de água, luz, internet, as questões, digamos, básicas ali necessárias, a gente garantir. Uma cesta básica, pelo menos, mas que eles possam gradativamente ir colaborando com o valor. Então, por exemplo, se ele está fazendo jovem aprendiz, se é meio salário mínimo, então não dá para ser um valor muito alto, mas, por exemplo, eles querem comer... Mas alguma responsabilidade tem que ter. Isso, então se busca também ter uma caixa, um caixinha comum, onde cada um vai contribuir com o valor para a organização do espaço como um todo. Então, quebrou um prato, bom, eles repõem aquele prato. Quer comer uma coisa diferente daquilo que a gente pode oferecer? Bom, então contribui com esse valor. É a transição para a vida real. Isso, então... Mostrar que as coisas custam dinheiro, né? Exato. Porque às vezes numa briga eles ficam... quebrou, alguém vai repor. Exatamente. Então, essa responsabilização é importante, até porque esse acompanhamento ali com a equipe técnica é para que eles também se mantenham estudando, se conseguirem se inserir num curso superior, maravilha, ou se ficar no ensino médio e dar sequência ali à sua carreira profissional, seja em qualquer espaço, né, de trabalho, e que possam ir contribuindo percentualmente com o valor conforme o seu ganho. Então, se estipula um valor base dentro daquilo que se tenha, dentro daquela estrutura de casa. Mas é um pouco nessa linha que funciona. E eles acabam aderindo bem, assim. Como é que tá recente ainda? Ela está recente, porque ela iniciou agora em 2025, a gente tinha esse plano de iniciar em 2024, mas como veio a enchente, a gente se tornou vulnerável. As prioridades foram outras. Foram outras naquele momento. Então, nós iniciamos em janeiro de 2025, então, estamos em maio, são 5 meses, 3 adolescentes que estão hoje, e já tem mais 3, o limite máximo, por enquanto, são 12. Então, é bancar 12 pessoas. Já é um bom número. É um bom número. É um abrigo. É praticamente um abrigo. Então, gradativamente, quando eles vão completando os 18 anos, e é importante, Peterson, porque antes a gente estava com aquela situação, eles vinham bem até os 17. Começava a chegar aos 17, dava aquele colapso, dizendo assim, eu vou ter que sair do abrigo ano que vem, para onde que eu vou? De não ter nenhum teto. Então, também isso, para aqueles que estão no abrigo hoje, são 160, ter a possibilidade de ter uma república, ou de ir para esse espaço de uma forma, né, já acompanhada, também traz uma segurança para não entrar naquele colapso de 17 anos. Torna menos ansiogênico ali, Exato, né? Porque muitos vinham bem até os 17. Os 17 anos começavam a regredir. A gente como equipe, a gente fica também com essa, chega perto, meu Deus, e agora? Sim. Será que está pronto? Porque é um filho indo. Sim. Então, também para nós é um processo de aprendizado, né, a República, porque como a gente tem expertise no acolhimento, e aquilo que eu falava de redoma, a República não pode ser uma redoma. Não. E, ao mesmo tempo, às vezes eles esperam que tudo aquilo que tinham no abrigo vão se reproduzir na República. E aí a gente disse, não, agora não. Por exemplo, eles têm que fazer a limpeza dos seus espaços, né? Então, vão colaborar, vão ser colaborativos nesse espaço. Então, muitas vezes, também esse diálogo é importante, de que maneira tu está vivendo, talvez, ali num condomínio que a República... E esse profissional ele fica lá integral, como é que é? Ele fica meio de síndico? Não, ali é a casa, né? Então, a gente procura não reproduzir aquele espaço, assim, como um espaço institucional. É uma casa, no caso, aqui é um apartamento. Então, ele fica monitorando, mas não dentro daquele espaço. Não, até pode ter algumas reuniões, alguns encontros, uma visita, tomar um cafezinho ali, mas ele não vai ficar monitorando. O síndico do prédio mesmo. Eles que são responsáveis pelo espaço deles, a gente dá uma orientada ali para não virar baderna. Exato, sim. Até como por ser um prédio da instituição, também não ter problema com a vizinhança ou alguma situação inadequada que possa acontecer dentro do espaço. Então, também tem um regramento, como se a gente morasse, né? Não sei onde... Eu moro num condomínio, eu tenho um minimamente de regra. Então, são os limites da vivência. Aprender como é viver em sociedade, né? E eu acho que é bem isso, assim, mas muito, muito bom, assim. E ter esse... O que tem de república em Porto Alegre? Hoje, pelo que eu tenho conhecimento, tem pouquíssimas repúblicas. E esta do Pão, tem outra república ali na Zona Norte. E são as duas que eu conheço. E essa da Zona Norte é para um público mais... Uma população de 800 acolhida. Exatamente. Então, claro, que a ideia é que menos de 1% precise da República, que a gente faça os encaminhamentos, porque a República ela é exceção da exceção, né? Exatamente. Que tu faça os encaminhamentos para eles terem um desligamento... O desligamento, a premissa inicial é que volte para a família biológica, ou para família extensa, ou vá para adoção,
ou se organize e se de nada forma, disso falhou, independente, que vai eles para a consigam República. ir de independente sem precisar da República. Então, alguns conseguem fazer essa transição, né? E a República também é para dar aquela segurança, aquela retaguarda, assim, não consegui nada, bom, tem a República, então não te apavora, até para não se submeter a determinadas situações que às vezes eles acabam se submetendo para sobreviver. Exato. Então é algo que também a gente tenta evitar, né, essa questão assim da situação extrema, dizendo, não tenho o que fazer, vou fazer isso. Ou voltar para a situação original de violência, para exploração sexual, para o tráfico, para o crime. Então, é para evitar justamente isso, ou a moradia de rua. É para que eles tenham realmente assim, um olhar dizendo assim, se tudo deu errado, eu ainda tenho isso. Não vou ficar desamparado. Mas muito bom. Então, assim, bom saber. E assim, ó, sigam as páginas aí do Pão dos Pobres, que sempre tem alguma coisa ali. E é bem bom, assim, a gente vai colocar na tela, te agradecer a parceria. Eu não falei, mas os encontros os grupos mensais da Elo presencial em Porto Alegre, eles acontecem dentro do Pão dos Pobres já há uns 3 anos, acho. Ou mais, acho que já desde a época da pandemia, um pouquinho antes. Foi quando nós voltamos da pandemia, acho que foi 22, por ali, Isso, por aí. tá 21, 22, 4 anos. Quando a gente voltou ali. Quando pudemos sair de casa, a gente começou. Agradecer mais uma vez a parceria. Então, se você quiser falar alguma coisa para encerrar, aí a gente... Tá bem, primeiramente, né, te agradecer ao EloCast. Acho que é muito importante a gente poder divulgar, até por uma questão de conexão para o bem. Para aquelas pessoas que querem conhecer o Pão dos Pobres, né, acho que a partir da Elo podem seguir as redes ou compartilhar. A gente sempre busca, né, dizer que é um serviço para a sociedade. Então, a dimensão das organizações sociais. Temos hoje também a Fundars, que é a Federação das Associações e Fundações do Rio Grande do Sul. É algo que é importante porque conecta todas essas organizações. Às vezes, cada um está trabalhando de um jeito isolado. Então, essa conexão também traz uma potência no fazer. E o que se quer realmente é uma sociedade mais justa, né? Uma justiça social, onde as pessoas possam se encontrar dentro daquilo que se é, com possibilidades e oportunidades para viver melhor. Então, muito obrigado. A dignidade, né, desse povo que a gente atende. Obrigadão, até o próximo episódio e é isso. Beijos.